Começa agora o podcast do Sistema CEP-CONEP. Com ciência e com respeito, conectando você à ética em pesquisa. Olá, ouvinte! No episódio de hoje vamos tratar de um tema especial, já que estamos no mês das mulheres. Como sempre, nosso podcast é para todo mundo, pessoas de todos os sexos, de todos os lugares e profissões. Mas hoje, o episódio será todo sobre mulheres e realizado por mulheres. Por isso, quero apresentar minha colega do Núcleo de Produção de Conteúdos da CONEP, Juliana Cerqueira, que também é comunicadora. Bem-vinda, Juliana. Obrigada, Osiris. Vai ser ótimo fazer a condução deste episódio tão especial. E já aproveito para dar boas-vindas também às nossas especialistas, a professora Ana Paula Martins e a professora Liliane Fernandes. Bem-vindas! Obrigada, Juliana, e bem-vinda ao nosso podcast. Bem-vinda, Juliana! Boas-vindas também para você que está ouvindo este episódio. Bem-vinda, bem-vindo! Seja bem-vinda, seja bem-vindo você que está nos ouvindo no celular, no rádio ou no computador. Você que está nos ouvindo em casa ou no trabalho. Muito obrigada pela sua companhia. E lembre-se, ao final do episódio, sempre divulgamos nosso endereço eletrônico para você ouvir todo o nosso conteúdo. E agora, vamos ao assunto de hoje. Então, professoras, qual tem sido o papel da mulher no desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil? Essa é uma ótima pergunta, porque precisamos conhecer e valorizar a história das mulheres que vieram antes de nós. Mulheres que contribuíram para avanços científicos super importantes e que para isso tiveram que superar enormes barreiras. Os trabalhos delas, como vocês vão perceber, colaboraram para o desenvolvimento de tratamentos inovadores e também para a formulação de políticas públicas muito importantes, como por exemplo a Marisa Correia, que viveu entre 1945 e 2016. Antropóloga e professora da Unicamp, ela coordenou o projeto História da Antropologia no Brasil, que iniciou em 1984 e se desenvolveu ao longo de 20 anos. Marisa Correia teve um papel muito importante para revelar as lógicas da violência doméstica contra as mulheres, e com isso contribuiu para a criação das leis que temos hoje no Brasil contra esse tipo de violência. Hoje também vamos lembrar da bióloga Ruth Sontag, que nasceu em 1928 e faleceu em 2018. Ela atuou em estudos muito importantes para aumentar a proteção contra os micróbios causadores da malária. Os resultados, publicados na revista Nature em 1967, geraram um enorme entusiasmo internacional e serviram de base para as pesquisas que desenvolveram uma vacina contra a malária. Pelo que percebo, foi uma cientista brasileira muito importante para o mundo inteiro, então. Com certeza, Juliana, mas outra personagem muito importante na história da ciência no Brasil é a agrônoma Johanna Dobereinen. Ela nasceu em 1924 na República Tcheca, veio para o Brasil e trabalhou na Embrapa até o ano 2000, quando faleceu. Ela fez importantes descobertas sobre como certas plantas, as leguminosas tropicais, enriquecem o solo com nitrogênio. E isso permitiu que não fosse mais necessário usar fertilizantes nos cultivos, trazendo enormes economias para a agricultura do Brasil e do mundo. Tanto que ela foi indicada ao Prêmio Nobel de Química em 1997. E olha, essas são apenas algumas das mulheres muito importantes na história da ciência brasileira. Poderiam citar várias outras, mas o que é legal destacar é justamente o modo como as mulheres têm contribuído e melhorado o Brasil e o mundo com a solução de alguns dos maiores problemas da nossa sociedade. Muito bacana! Quando nós pensamos na ética como aquilo que é considerado coletivamente como uma vida boa e plena, por que tem sido tão importante promover a participação das mulheres em todos os espaços da sociedade? Olha, Juliana, quem nos enviou uma ótima resposta para essa pergunta foi a Andréa Leite, que é professora colaboradora na Universidade de Brasília e
e assessora da CONEP. Pelo WhatsApp. Inicialmente, eu gostaria de fazer um agradecimento pelo convite da CONEP, saudando a todas as mulheres, em especial aquelas que me antecederam, abrindo caminho para que as mulheres pudessem atuar no campo científico e desenvolver as suas atividades. Nós sabemos que, ao longo da história, as mulheres vêm galgando com grandes esforços diversos espaços na nossa sociedade. Para que a gente possa ter mais espaço na produção de conhecimento para as mulheres e diminuir a desigualdade no centro de pesquisa, eu avalio que tem elementos que são da ordem individual, da ordem coletiva e da ordem política, né? Desde eu me perceber enquanto a mulher que posso estar em qualquer lugar do mundo, ou também da outra pessoa com que eu estou interagindo, né? Que também passa pelo universo simbólico e do fazer social, do campo das interações, não reproduzir estigmas e preconceitos. Muito relevante a fala da Andrea, o que me leva à pergunta: qual seria o impacto no mundo se as mulheres da América Latina participassem da criação das diretrizes da ética em pesquisa com seres humanos? Como temos conversado nos últimos episódios, as diretrizes éticas surgem a partir da participação de diversos setores da sociedade. E isso envolve pesquisadores e pesquisadoras, cientistas, os e as participantes dos estudos e as pessoas que são direta ou indiretamente interessadas no desenvolvimento da ciência. Quando temos mulheres atuando no entendimento do que é ou não ético, o que é o caso da experiência brasileira, incorporamos outros pontos de vista e somos capazes de pensar outras questões. Questões como, por exemplo, a maneira como alguns estudos podem quase não afetar os homens, mas que podem trazer muito impacto para os corpos e modos de vida das mulheres. Questões relacionadas à reprodução, à saúde mental, a doenças que acometem mais mulheres do que homens e até questões relacionadas à violência. São pontos fundamentais na produção do conhecimento e, portanto, as experiências das mulheres com essas situações devem cada vez mais ser levadas em consideração para estabelecer limites éticos cada vez mais bem apurados, para que as pesquisas não aumentem os riscos a que mulheres e meninas já são expostas no dia a dia. E como a CONEP tem atuado para promover a igualdade de direitos entre homens e mulheres e para ampliar a participação das mulheres no universo da ética em pesquisa? Olha, Juliana, já que a igualdade de direitos entre homens e mulheres é uma meta a ser atingida por todos, o regimento da CONEP diz que o número de homens e mulheres na comissão tem que ser igual. Por isso, 50% das pessoas que atuam como membros da CONEP são mulheres. Essa norma deve ser seguida também pelos comitês de ética em pesquisa que atuam no sistema CEP-CONEP. Da mesma forma, a presença das mulheres na assessoria da CONEP é bem marcante em todos os setores. A diversidade é um valor muito importante no sistema de análise ética e, por isso, o equilíbrio entre colaboradores e colaboradoras facilita a criação de um ambiente em que a sociedade toda sai ganhando. Além de analisar a ética dos projetos de pesquisa, a CONEP também tem a função de promover ações educativas sobre os direitos dos participantes e das participantes de pesquisa. Isso nos leva a outra questão: como o tema dos direitos das mulheres e das meninas tem sido tratado nesses conteúdos? A CONEP recomenda e até cria pendências, ou seja, exige correções nos projetos de pesquisa que não levem em consideração as particularidades da experiência de ser mulher na nossa sociedade. Por exemplo, o uso de métodos para evitar a gravidez muitas vezes é uma exigência para que uma pessoa possa ser participante de uma pesquisa. E nesses casos, a CONEP alerta aos pesquisadores para que consigam enxergar, nas necessidades do estudo, um cuidado especial com as questões que afetam de maneira mais marcante as participantes de pesquisa do sexo feminino. É um trabalho de formiguinha, já que nas ciências o mais comum ainda é o focar na ideia de um ser humano universal e único. O trabalho da CONEP, nesse sentido, é o de exercer seu caráter consultivo, deliberativo e educativo e criar estratégias que incluam meninas e mulheres nos conteúdos que importam. Ou seja, mesmo que uma universidade ou faculdade seja de cursos que costumam ter mais homens que mulheres,
Na hora de montarem um Comitê de Ética em Pesquisa, o CEP, a CONEP vai exigir que haja a mesma quantidade de homens e mulheres no Comitê de Ética. Resumindo, tanto nos conteúdos educativos para a sociedade, quanto na regulação dos trabalhos em pesquisa científica, a CONEP tem um firme compromisso de seguir suas próprias normas e de estimular a participação feminina. Isso já trouxe grandes avanços científicos, com a igualdade de oportunidades para homens e mulheres que fazem ciência. Interessante você falar em oportunidades, Liliane, porque nossa próxima pergunta é: o que pode ser feito para aumentar, no campo da ciência, a igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres, para que as mulheres tenham mais espaço no fazer ciência? É sobre isso que a professora Andréa Leite nos fala no áudio que nos enviou pela internet. Pelo WhatsApp. É fundamental ter professor e professora dando aula na escola primária, no jardim de infância, e é fundamental ter professores e professoras também nas universidades. Estamos agora vivendo um momento que é fabuloso. O que a gente tem visto com relação ao Covid e o que a gente tem visto sobre avanço científico na produção de conhecimento com relação à pandemia do Covid tem vindo das mulheres. As cientistas brasileiras, internacionais, todas estão à frente das grandes vacinas que estão sendo aplicadas no mundo inteiro. Extraordinário a gente conseguir perceber que a gente pode estar em qualquer lugar. É um grande legado que está sendo deixado, né? Mas a gente não pode esquecer que no cotidiano, muitas vezes a gente continua ouvindo a reprodução. Esse é lugar de mulher, esse é lugar de homem. Então, a gente pode pensar que é necessário que, enquanto profissional de qualquer área que a gente esteja, enquanto pesquisadora, eu sempre penso muito nisso, né? Sempre reflito muito em como se dá a minha atitude com os estudantes da universidade que são meninos e que são meninas. A mulher brasileira do último século tem tido um avanço extraordinário. Se a gente for, por exemplo, no endereço eletrônico da Academia Brasileira de Ciência, a gente vê que nós temos um número grande de mulheres lá. Mas, ao olhar para os dados, a gente pode perceber que na área das ciências da matemática, física, química, da terra, agrária, a gente tem, por exemplo, nessa Academia Brasileira de Ciência, 1.016 membros, e desses apenas 176 são mulheres atualmente. Mas nós sabemos também que as políticas sociais são ferramentas fundamentais para a gente conseguir sanar desigualdades que são históricas. A gente tem que ampliar espaço para que as pessoas estejam trabalhando em qualquer campo de científico. A diversidade é fundamental para tudo. Se tiver pessoas que a forma, a lógica de pensamento for mais diversa possível, a gente vai, com certeza, ampliar a presença que hoje, majoritariamente, ainda está no campo dos homens, né? Além disso tudo que a professora Andréa falou, é importante também nós prestarmos muita atenção a um conceito bem relevante e muito falado no campo das ciências sociais. É o chamado labirinto de cristal ou telhado de vidro. Essas são expressões que ilustram muito bem um fenômeno em que nem sempre é possível perceber os porquês de existirem tantos obstáculos que as mulheres enfrentam em suas carreiras na ciência. É por isso que as políticas públicas que incentivam meninas e mulheres a se manterem estudando, pesquisando, de forma que elas possam existir de verdade no mundo da produção do conhecimento, são tão necessárias. Porque se isso não acontecer, será uma enorme injustiça, além de um desperdício imenso do nosso potencial humano. É necessário que se tenha espaços onde se estimule não somente que as mulheres gerem conhecimento, mas que esse trabalho seja visível. Ou seja, espaços para dar visibilidade ao que tem sido produzido pelas mulheres. E assim, pensando em novas conquistas para meninas e mulheres no fazer ciência e na ética em pesquisa, que vamos encerrar este episódio especial. Muito obrigada a você por nos ouvir até aqui. No próximo episódio, vamos falar sobre os representantes de participantes de pesquisa. Até lá, vale a pena você visitar o site do nosso podcast, bit.ly/ciência e respeito, tudo junto, tudo minúsculo e sem acento. Lá você acessa todos os nossos episódios, curte nossas redes sociais, manda suas dúvidas, sugestões, depoimentos. Tudo isso em bit.ly/ciência e respeito, tudo junto, tudo minúsculo e sem acento.
Ana Paula, Liliane, muito obrigada por participarem deste episódio comigo. Foi um prazer ter compartilhado mais uma vez esse podcast com todos vocês. Um grande abraço para todas e para todos. Então é isso, pessoal. Obrigada por nos ouvirem. Esperamos que as informações sejam úteis. Um grande abraço a todos e todas e até o nosso próximo encontro. E nós ficamos por aqui, te esperando no próximo episódio do Consciência com Respeito, conectando você à ética em pesquisa. Um abraço para todos, em especial para as mulheres que fazem ciência em nosso país. Até lá! Você ouviu Consciência e com Respeito, conectando você à ética em pesquisa.